Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente na quarta e última parte deste livro, Esperanças e Consolações. É composta por 2 capítulos, nós estamos no segundo capítulo, que fala das penas e gozos futuros, aqueles que nos aguardam após a desencarnação, proporcionais, é claro, justiça, não é? Com as escolhas que fizemos aqui enquanto encarnados. E nós estamos no subitem, vamos entrar hoje, que trata de paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido e pecado original. Esse subitem trata disto tudo. Mas é claro que não apenas em uma pergunta, não é? Vamos ver aqui. São várias perguntas. Na verdade, é o último subitem do Livro dos Espíritos. O último. Aí vamos terminar, não é? As 1019 perguntas e depois, então, entraremos na conclusão. Assim como temos a introdução e os prolegômenos antes da primeira pergunta, temos ao final de O Livro dos Espíritos a conclusão com alguns itens também. Mas não é o corpo do Livro dos Espíritos, com as suas perguntas e respostas, ok? Sobre esta parte, perguntas e respostas, o corpo mesmo, não é? Do livro primeiro da codificação, nós estamos, então, entrando neste último subitem. Paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido, pecado original. O paraíso perdido é aquele, não é? Que seria o Éden, o jardim do Éden, em que alguns creem serem a nossa experiência, ou de parte da humanidade que veio degradada de capela. Então, quando este sistema ascendeu na escala dos mundos, aqueles que não estavam preparados para ascender vieram transferidos para o planeta Terra e aqui foram recebidos por Jesus. Conta isso o nosso Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Mas vejamos aqui. Aqui este paraíso perdido é aquele que se refere, não é, à Bíblia, o Éden, quando Eva come da maçã e eles são, então, expulsos, Adão e Eva. Questão 1012. Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos de acordo com os seus méritos? Então, se forem espíritos que tenham que passar por penas, haverá lugares circunscritos para que isso se dê? E espíritos, os bem-aventurados, que Jesus fala no Sermão da Montanha, que receberão, então, os gozos pelo o bem que fizeram e vamos dizer assim, o bem sofrer pelo qual passaram. Resposta. Vou repetir a pergunta. O início da resposta é bem interessante, como sempre. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos de acordo com os seus méritos, que antes foi dito que das penas, as penas. Então, lugares de sofrimento, não é? Penas. E aqui já fala dos méritos, então é o lugar dos gozos.
E eles respondem: já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desventura. Então, o que serve para um serve para outro. Existem penas e lugares onde se sofre. Vibratoriamente, não dá para dizer que é a mesma vibração de alguém que está pleno e de alguém que está sofrendo. Não é a mesma vibração. Deixa eu repetir aqui. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desventura, de sua infelicidade, né? E como eles estão por toda parte, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uns e a outros. Quanto aos espíritos encarnados, estes são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, pode ser um mundo de provas e expiações, mas aqui Kardec não fala só dos espíritos encarnados em mundos de provas e expiações, ele fala espíritos. Então, eles respondem abrangendo também os mundos mais evoluídos que os nossos, que o nosso, perdão. Como eles estão em toda parte, os espíritos, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uns e outros. Isso é bastante interessante. Não existe nenhum lugar. Aqui é este lugar. Não são levados para este lugar. Não, é tudo extremamente natural. Ninguém indica, olha, isso aqui está reservado para esse tipo de espírito. Mas acabamos nos reunindo, porque a afinidade também nos atrai, não é? E nos reunimos mesmo nessa, porque aqui, não é? E depois vamos ver na Gênese melhor sobre fluidos, né? Sobre essa questão dessa afinidade fluídica. Já vimos aqui sobre as famílias, não é? Como nós nos reunimos por afinidade. E tudo isso é tal coisa. Existe um lugar circunscrito para os espíritos que têm a mesma afinidade? Não. Não existe um lugar circunscrito. Em todo lugar vai haver esta reunião. Né? É muito interessante porque, às vezes, no nosso entendimento, existem lugares circunscritos. Mas esses espíritos que respondem essas perguntas estão numa esfera muito acima. E o que vemos em espaçozinhos, eles não têm esta visão. Eles têm uma visão muito mais alargada. Eles veem a criação, eles veem o universo, veem os muitos mundos que existem, as muitas moradas da casa do Pai. Questão 1012A. Perdão. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina. De acordo com isto, não existe lugar circunscrito, o inferno, ou o paraíso. Não existem como o homem os imagina. O homem é o espírito encarnado, ok? Resposta. No caso, ele vai falar do inferno e do paraíso, não é? São simples alegorias. Por toda parte, há espíritos felizes e infelizes. Entretanto,
Conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. É isso que estamos falando, né? Afinidade, simpatia. Mas, quando são perfeitos, podem reunir-se onde queiram. De novo, como assim? O entendimento de espíritos neste nível evolutivo está mesmo fora do que possamos abarcar com o nosso tão curto entendimento. Mas é isso. Nosso pensamento percebe. Quando perfeitos, podem reunir-se onde queiram. Quando não perfeitos, então, não vão se reunir onde queiram. Reúnem-se por afinidade, mas não onde querem. Então, existem o quê? Limites. Nós sabemos que aqueles mais evoluídos, quanto mais evoluídos, nós podemos ir até um determinado ponto, que é onde estamos, não é? Vamos imaginar. Espíritos que já podem habitar nosso lar, que é um umbral superior. Estão melhor do que aqueles que estão mais, ao desencarnar, ficam mais junto à crosta, porque vibratoriamente estão mais pesados. Sendo assim, todo aquele que está acima pode descer, todo aquele que está abaixo não pode subir. São leis vibratórias, certo? Então, não há uma circunscrição de lei, vamos dizer assim, apenas judicial. É uma lei natural, ok? É uma lei da natureza vibratória. Quem está abaixo não pode subir, mas quem está acima pode descer. Também não pode subir. Os bons podem descer até nós, mas não podem ir até o mundo, os mundos divinos ou celestiais, que é a habitação dos espíritos puros. Agora, como não há nada acima dessa pureza dos espíritos puros, eles podem estar onde querem, porque para eles não há nenhum tipo de limitação vibratória. Ok? Aqui na 1012, Kardec vai fazer um comentário. A localização absoluta das regiões de penas e recompensas, só existe na imaginação dos homens. A localização absoluta provém da sua tendência a materializar, falamos isso, e circunscrever as coisas, cuja essência infinita nós somos ainda incapazes de perceber. A cuja essência infinita é incapaz de compreender. Sempre eu convido os amigos, havendo dúvidas, comentários, fiquem à vontade de fazer no chat, ok? Nós vamos responder sempre a todas. 1013. Falta 1 minuto. Não vai dar. Vamos deixar a 1013 para amanhã. Assuntos interessantíssimos. E para que correr, não é? Não tem necessidade. Amanhã estaremos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.